Louvado seja o Eterno Todo-Poderoso. A pastora podia continuar então, ensinando a Paraxá. Porque está dentro da Paraxá, né? Mas está dentro da Paraxá o que a senhora falou. Vamos louvar ao Eterno? Hein? Eles cantam de Moisés o canto, servo de Elohim, e a canção do Cordeiro, dizem grandes e maravilhosas são tuas obras, Todo-Poderoso, verdadeiros teus caminhos, Rei dos santos, quem não te temerá. Amém. Louvado seja o nome do Eterno Todo-Poderoso, Elohim de Israel, aquele que tem nos tratado com muito amor. Com certeza Ele tem nos punido muito menos do que os nossos pecados merecem. E essa porção de hoje talvez ela seja, eu não sei ao certo, talvez ela seja a menor das porções, mas ela tem uma importância. Eu vou pedir aos irmãos que eu possa fechar essa janela, porque está atrapalhando muito aqui. Talvez essa seja a de lá, senão vai voar tudo aqui, eu vou me perder. Então, por ela ser uma paraxá pequena, ela não perde para as outras em importância e em valor. Essa paraxá, ela trata de um anúncio num momento muito importante para o nosso povo e para nós nesse dia. Ali ela está anunciando algo que nós precisamos nos ater antes do anúncio da preparação da morte de Moisés. Então Moisés reúne todo o povo e abre a sua boca numa voz profética para que o povo não venha a errar, porque já tinha sido anunciado que o povo erraria. Então Moisés abre a sua boca numa voz profética para impedir que aquele erro dê continuidade nas gerações seguintes. A paraxá Razino significa dê ouvidos, atente os seus ouvidos para o que direi. E ele, segundo os exegetas rabinos, ele começa a falar e ele conclama os anjos dos céus para ouvirem e os homens da terra. Ele começa da seguinte forma: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. Inclinai os ouvidos, ó céus. Ele está falando para os anjos dos céus. E depois ele fala assim: e a terra ouça a palavra que vos direi. Ele está falando para os homens da terra. Então ele está convocando os céus e a terra para ouvirem o dito de Elo, para ouvir o oráculo de Adonai. Não é pouca coisa, irmãos. Não é pouca coisa. Ali, o profeta estava anunciando o que o Eterno iria dizer aos anjos dos céus e aos homens na terra. Mas antes de nos aprofundarmos nessa lição, eu gostaria só de relembrar qual a nossa situação, qual a nossa identidade. Eu gostaria de relembrar, porque todos vocês já sabem, mas eu quero começar a relembrar,
com a Brit Hadashah. Vamos ver o que a Brit Hadashah nos diz? A Brit Hadashah está em Romanos 11. Romanos 11. Paulo, não o romano, mas o judeu, que aprendeu tudo o que tinha aprendido aos pés de Gamaliel. Gamaliel, para quem não sabe, viveu na segunda metade do século I até o ano 50 da Idade Contemporânea. Foi neto do grande educador Hilel, líder de autoridades no Sinédrio, reconhecido mestre e doutor da Torá. Olha que Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel, judeu ortodoxo. E nesse sentido, Paulo vem trazer o que ficou escrito em Romanos 11. Romanos é a epístola com mais importante legado teológico. E ele escreveu logo após a morte de Gamaliel. E diz assim, versículo 16 a 18. Vamos ler todos juntos comigo. É só ler, acompanhar aí. Versículo 16. E se as primícias são santas, numa outra tradução diz assim, se a ralar é santa, ralar é o que, irmãos? Ralar é a massa de pão feito a partir das 5 espécies de grão, separadas pelo corrém. Isso significa ralar. Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo jambuzeiro, em outra tradução diz assim, e tu sendo uma oliveira brava, foi enxertado entre eles e se tornou co-participante da rica raiz da oliveira, então não se glorie como se fosse melhor do que os ramos. Contudo, se o fizer, lembre-se de que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz que o mantém. Essa é a nossa posição. Essa é a nossa posição. Nós fomos enxertados na raiz, na rica raiz, na oliveira verdadeira. E em Efésios 2, versículo 13 e 19, Paulo ainda diz assim, nós fomos enxertados na oliveira, antes éramos gentios, mas agora somos co-cidadãos dos santos. Então, essa fala de Moisés, esse pronunciamento do oráculo de Elohim, não era para o povo de Israel, é para todos aqueles que estão enxertados na oliveira, é para todo ser humano da face da terra, é para os anjos que ouvem o que Adonai fala. Enfim, é para todos. É para todos. E aí nós podemos agora entrar no cerne da questão da Paraxá. A convocação de Moisés ali, no capítulo 32, é uma urgência para que você creia com o coração que a descendência irá dar continuidade. É isso que Moisés estava convocando o povo, para ouvir com os ouvidos e crer com o coração. Mas a palavra diz assim, em Romanos, diz assim, pois não há diferença entre judeus e não judeus. Adonai é o mesmo para com todos, rico para com todos aqueles que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome de Adonai será libertado. Aí eu convido vocês, irmãos, a abrir a sua Bíblia em Joel. Joel, capítulo 2. Deixa eu achar Joel aqui que eu estou perdido. Joel. Depois de Oséias. Joel, capítulo 2. Quem aqui se lembra
daquele ensino que foi dado aqui sobre as luas de sangue. Quem se lembra disso? Vocês se lembram? Pois é. Nós vamos ter outra lua de sangue agora, na festa de Sucote, para finalizar. Não, me parece que é no meio da festa. Mas nós vamos finalizar esse giro lunar, falando sobre as luas de sangue. É a quarta lua de sangue consecutiva, que caíram nas 4 festas judaicas. A lua de sangue, já ocorreram várias vezes esse fenômeno da lua de sangue. A própria NASA diz isso. Já ocorreram várias vezes. Não é algo anormal acontecer. Porque é quando a Terra ela gira e a Lua também gira e ficam na mesma linha. Aí a sombra da Terra ilumina a luz, a Lua, e ela fica vermelha como que de sangue. Não é anormal. Mas aquele que tem o espírito de Elohim, o espírito do santo, há de fazer uma leitura dessas coisas. Joel diz assim, Joel, versículo 32. Mas eu quero ir antes do 32, eu quero ir no 28. Diz assim: e depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande, terrível dia do Eterno. Antes que venha o grande, terrível dia do Eterno. Aí vem, todo aquele que invocar o nome do Eterno será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento para aquele que invocar o nome de Adonai. Onde está o livramento? Onde está o livramento? Nos montes de Sião. Nos montes de Sião. Assim como o Eterno disse, entre os restantes que o Eterno chamar, este é o fim? Não é o fim. Quando essas coisas acontecerem, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Mas haverá o grande dia do Eterno. Então isso está antecipando o grande dia do Eterno. Amém? Aí, Moisés vem e conclama os céus e a terra para ouvir um oráculo. Aí ele fala: ouve céu, eu falo, terra, escuta as palavras da minha boca. Todo o povo se reúne ali para ouvir o oráculo de Adonai. Mas vamos dividir essa porção, a porção Razino, a Parashá Razino, vamos dividi-la para que nós possamos entender. A primeira parte desta porção, Moisés inicia uma convocação. Segundo Saadia, quem era Saadia? Saadia era um sábio do período agônico, o qual traduziu a Torá para o árabe. Segundo este grande judeu, este grande sábio, era para os anjos dos céus e para os homens da terra que prestassem atenção naquele oráculo. Porque aquele oráculo não era somente para aquela oportunidade. Aquele oráculo era para todas as gerações posteriores. E era para que os anjos tomassem ciência do erro que estava acontecendo com o povo da terra, com os filhos de Adonai. Em hebraico, significa lekhar. Não sei se está certo, me corrija. Me corrija, Salomão, se eu estiver errado. Lekhar, é isso a pronúncia? Sábio ensinamento, que significa sábio ensinamento. Para que penetrasse no coração como a manifestação das precipitações das águas.
Era isso que Moisés começou a anunciar em Deuteronômio 32. Vamos lá, vamos voltar lá em Deuteronômio 32. Lá ele diz assim: inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e a terra ouça as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina. Em outra tradução está assim: que meu ensino caia como a chuva, que o meu discurso se condense como o orvalho, como a chuva ligeira sobre as folhas da relva, e como os aguaceiros sobre as plantas em crescimento. Olha, ele começou narrando várias formas de precipitação das águas. E a água, meu querido irmão, e aquele que está nos assistindo pela internet, a água ela vem cair sobre os homens para trazer purificação, para trazer lavagem e para dar crescimento à nova geração que iria entrar à terra. Era esse um sentido das águas que estavam derramadas em várias formas de precipitação. A segunda parte sustenta a grandeza de Adonai. Quando Moisés declara: apregoarei o nome do Eterno e engrandecerei o nome de Adonai. Em outra tradução diz assim: os atos do poderoso. Os atos do poderoso. Tsur, usualmente denotado como rocha, Tsur. Aí ele fala: os atos do poderoso, os atos de Tsur, rocha, são perfeitos, pois todos os seus caminhos são justos. Ele é um Elohim fiel, nunca injusto, íntegro e moral é ele. Começa a segunda parte, Moisés começa assim. Logo após esse engrandecimento de Elohim, ele demonstra o erro diagnosticado por Adonai. Ele vai declarando os erros diagnosticados por Adonai, o qual exigia para aquela geração e para a futura uma correção imediata. Uma correção imediata. E nós não somos diferentes. Nós erramos como os nossos pais. Nós violamos a Torá como os nossos pais. Nós necessitamos dessa lavagem como os nossos pais. Nós necessitamos dessa purificação como os nossos pais. E aí ele fala no versículo 5 em diante: o defeito está nos seus filhos, uma geração desleal e pervertida. Olha a dureza das palavras de Moshe. Olha a dureza das palavras de Moisés. Geração desleal e pervertida. Vocês, membros de um povo tolo, tão carente de sabedoria, é desse modo que vocês compensam a Adonai? É desse modo que vocês compensam a Adonai? Mas, versículo 15, mas Jesurum engordou e chutou. Jesurum, irmãos, é um nome poético para Israel. É um nome poético para Israel. Segundo a Septuaginta, traduzido como um amado. E Jesurum engordou. O amado engordou. E deu coices. Abandonou a Elohim, o seu Criador. Ele desprezou Tsur, a rocha. Ele desprezou a rocha da sua salvação. Versículo 19, ele ainda fala assim: Adonai viu e encheu-se de desprezo pela provocação de seus filhos e suas filhas. É duro eu e você ouvirmos isso. É duro eu e você ouvirmos isso. Mas é a verdade que Adonai esfrega na nossa cara, para podermos corrigir os nossos erros daqui para frente. Ele disse: esconderei deles o meu rosto, e verei o que será deles, pois são uma geração perversa, filhos indignos de confiança. Filhos indignos de confiança. Tenha misericórdia de nós, Hashem. Misericórdia de nós, porque nós pecamos como os nossos pais.
Neste mesmo lamaçal nós estamos. O anúncio de Moisés ali é o mesmo da visão profética do profeta Isaías. Veja lá comigo, Isaías 1. Vai lá comigo, para você ver a urgência, o desespero dos profetas em anunciar o caminho errante que nós estamos andando. Isaías 1, ele diz assim: ouça céu e ouça terra. Novamente ele exige que os céus e terra ouçam a voz de Elohim. Porque Adonai fala, pelos seus profetas Adonai fala, pelos seus erros Adonai grita. Suscitei e criei filhos, mas eles se rebelaram contra mim. Suscitei daquilo que não era nada, suscitei filhos para mim. De um povo pequeno, de um homem apenas, Elohim suscitou nação santa para ele. Mas os filhos rejeitaram. Nós rejeitamos. Porque quando eu falo, os filhos rejeitaram, nós estamos nessa situação, porque nós somos enxertados nesta oliveira. Pelo sangue do Machia, nós fomos enxertados nesta oliveira. Quer você queira, quer você não queira. Quer você concorde, quer você não concorde. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, a palavra de Deus fala. Então por que você ainda continua recalcitrando? Quer morrer? No versículo 15 de Isaías 1 continua: pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Olha, que é o mesmo contexto que Moisés está falando. É o mesmo contexto. Anos se passaram e o erro permaneceu. Que não seja preciso que se levante nossos filhos para corrigir o que nós podemos corrigir agora, hoje. Quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Por quê? As vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos. Tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. Praticai o que é reto, justo e verdadeiro. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão e tratai a causa das viúvas. Essa é a religião. Essa é a verdadeira religião que tem que ser pregada. Vinde então, o profeta Adonai fala, vinde então, e erguei e arguir-me, diz o Eterno. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve, como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Mas se não quiserdes, se recusardes em me ouvir e fordes rebeldes, serei devorados pela espada, porque a boca do Eterno o disse. E ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Em Deuteronômio 32, fala, no versículo 32, 28, diz assim: o meu povo é gente que perdeu o bom senso. Você e eu perdemos o bom senso. A humanidade perdeu o bom senso. As sinagogas perderam o bom senso. As igrejas perderam o bom senso. Os líderes perderam o bom senso. Se vendem por dinheiro. Se prostituem diante de um Deus que nada pode fazer por eles. E você quer orar ao Eterno e pedir bênção? Esconda os meus ouvidos da tua oração, diz o Eterno.
Não tenho como atender o seu clamor. Porque primeiro precisamos nós acertar os nossos passos. Buscai ao Eterno enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está próximo. Todos nós conhecemos isso. Todos nós conhecemos. E por que não procedemos? O anúncio do oráculo por Moisés ali, Lechá, se encerra com uma proclamação. E ele fala assim, ainda a sua palavra está aí, diz, aplicai. Mas eu vou ler em outra tradução, diz assim, prestem muita atenção a todas as palavras, através das quais eu vos advirto hoje, para que vocês possam instruir seus filhos a guardar cuidadosamente todas as palavras dessa Torá, que não é peso. A Torá não é peso. Os mandamentos não são pesos para nós. O homem é que faz eles serem pesados. O homem é proteção, minha irmã, muito bem. É proteção, é livramento, é alegria. Cumprir Sukkot é uma alegria. Ver as luas de sangue caindo nos festivais judaicos, coisa que nunca aconteceu. Nunca aconteceu essa manifestação lunar. Nunca aconteceu. Já aconteceram luas de sangue, mas cair em cima de 4 festas judaicas, nunca aconteceu. E você está dormindo, e você está folgado, e você está esperando o quê? O tempo está curto. O que nós estamos esperando? Nós estamos esperando milagres acontecer. Nós estamos esperando que o céu feche, que faça cair raios, que faça estrondo no ar. É isso que nós estamos esperando? Pois ele virá como um ladrão. Ele virá como um ladrão. Você não vê o ladrão entrando na sua casa. Você só vê o ladrão entrando na sua casa se você estiver de guarda, de sentinela. Prestem muita atenção a essas palavras dessa Torá. Ela não é um ensino vão para vocês. Não é. Não é um ensino vão para nós. Ela é a vida de vocês. E com ela vocês durarão longos dias sobre a terra que estão cruzando o Jordão. Isso daqui não é papel. Isso daqui não é letra. Isso daqui é a minha vida e a sua vida. E nós desprezamos. E aí o rei Davi diz lá no Salmo 119, versículo 126, já é tempo, olha o tempo, já é tempo de operar, diz o Adonai, porque nós temos destruído a tua Torá. Eu vou te falar uma coisa, irmãos. Eu vou te falar uma coisa. A Torá é fácil de ser cumprida. O difícil é nós cumprirmos a Torá. A Torá é fácil de ser cumprida. Eu e você podemos fazer. O Eterno não nos dá nada que nós não possamos fazer. Nada. Agora nós queremos criar preceito sobre preceito. Regra sobre regra. Para mostrarmos ao outro que vivemos uma vida de santidade. Não é isso que o Eterno quer. Não é essa santidade que o Eterno deseja. Não olhe a sua mão, não olhe a sua mão direita, o que faz a sua esquerda. Você não precisa demonstrar para ninguém que você é santo, mas pelos seus atos você demonstrará. Em Isaías 55, o profeta vem falando duramente para nós. Isaías 55, 10,
Diz assim, novamente, ele começa falando das precipitações das águas, para nos lavar e nos purificar. Ele diz assim, assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pães aos que comem, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia, não voltará vazia. Se você está ouvindo isso hoje, irmãos, tem uma coisa no seu coração. Eu não estou vindo aqui para dizer a ninguém, eu estou vindo aqui para dizer a todos nós, o que o Eterno me falou. É tempo de corrigir os nossos atos, é tempo de corrigir as nossas imperfeições, é tempo, para que a palavra do Eterno não volte vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que enviei. Hoje você está aqui, não é porque você veio aqui de vontade própria, é porque o Eterno quis que você viesse, para ouvir que eu e você temos que nos corrigir, e rapidamente. Aí o profeta Isaías 55 diz assim, Isaías 55:1 diz assim, venham para essas águas, venha para a água, venha e compre e comam, sim, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro, é de graça, porque ele ainda pergunta, por que gastar dinheiro com o que não é comida, e o seu salário com o que não satisfaz? Ouçam-me com cuidado, e vocês comerão bem, desfrutarão da gordura da terra, abram os seus ouvidos, torne o circuncidado o seu ouvido, e venham a mim, ouçam bem e viverão. Essa é a palavra do profeta. Voltando ao ensino de Paulo, lá na epístola de Romanos, no versículo 14, podemos visualizar ali a nossa responsabilidade. Quando os professores vêm aqui, os professores da Torá vêm aqui ensinar, e eles falam assim, que a nossa responsabilidade já saiu dessa porta. Não é eles que estão falando não, é o que a palavra fala, olha aqui. Mas como eles poderão invocar uma pessoa que não confiam? Versículo 14, 11:14. Como poderão invocar uma pessoa em que não confiam? Como poderão confiar se não ouviram nada a respeito do Mashiach? Como poderão? Capítulo 10, capítulo 10, versículo 14. E como poderão ouvir se ninguém o anunciar? E como as pessoas podem anunciá-lo, a menos que Elohim as envie? Porque o homem não pode ter nada se do céu não lhe for dado. Essa é a nossa responsabilidade. Em Apocalipse 22, 17, a palavra é, e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. É de graça da água da vida. João 7, que a pastora acabou de ler, diz quem é a água da vida. Yeshua HaMashiach. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. É de graça. Você não precisa usar o seu dinheiro para nada disso. Você só precisa beber. Profeta Ezequiel também. Os profetas, irmãos, eles urram para gritar que há algo errado e que precisa ser corrigido. Eles se dão completamente para anunciar. E olha o que fala o profeta Ezequiel.
Olha o que fala o profeta Ezequiel, no capítulo 22. Capítulo 22, versículo 12 a 14. Diz assim: eu gostaria que vocês prestassem muita atenção no que Ezequiel está falando. No meio de ti, aceitam-se subornos para se derramar sangue. Recebes usura e lucros ilícitos, e usas de avareza com o teu próximo, oprimindo-o. E de mim te esquecestes, diz o Eterno teu Elohim. De mim te esquecestes. Você só pensa em ganhar dinheiro e trabalhar e fazer dinheiro. Mas eu vou te falar uma coisa, irmãos. Se o Eterno não estiver olhando por você, nada disso você vai ter. A prosperidade que nós almejamos não é a física, é a espiritual. É o maior benefício que nós podemos ter. Agora, se você acha que você vai levar o seu dinheiro contigo, infeliz é você. Infeliz é você. Eu certamente baterei palmas, baterei as mãos contra o lucro desonesto que ganhaste e contra o sangue que derramaste no meio de ti. Aí Elohim pergunta: estará firme o teu coração? Estão fortes as tuas mãos nos dias em que eu hei de tratar com você? Estará? Estará firme o teu coração? Eu, o Eterno, disse e o farei. O anúncio dessa paraxá constitui uma chamada para o retorno imediato. Você não tem que esperar nada, você só tem que retornar. Retorne e beba dessa água, pois com certeza você será feliz. Porque senão teria que rasgar tudo isso. É uma promessa de Adonai para nós. Mas por que não é cumprida para mim e para você? Por que a promessa de Adonai não se cumpre na minha vida? Porque eu caminho por caminhos tortuosos, diz Adonai. Amém. Não quer amar acima de todas as coisas? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erá. Amarás ao Eterno teu Elohim de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Ezequiel 18 ainda fala assim, não precisa ir lá não, eu leio para vocês. Ezequiel 18, 30 a 32 diz assim: portanto, eu vos julgarei, a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Diz o Eterno Elohim: vinde e convertei-vos, retornai de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós, olha que ele manda, você criar. Ele manda você criar em você um coração novo. E um espírito reto. Criai um coração novo. Por que razão morreríeis? Ó casa de Israel, por quê? Pois não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Eterno Elohim. Arrependei-vos hoje e confessai o vosso pecado. Não preciso saber qual é o vosso pecado. Só Elohim precisa saber. Confessai hoje o vosso pecado. Irmãos, precisamos urgentemente nos corrigir. Precisamos urgentemente. Nós, todos nós. Amém? Amém. Eu sei que essa palavra é dura para todos nós, mas o Eterno nos ama.
E é por isso que ele age dessa forma, para nos corrigir, para nos fazer voltar a andar corretamente. Ele tira tudo de nós, ele puxa o nosso tapete, porque ele nos ama. Porque senão ele deixaria-nos perdidos, viver a nossa vida conforme a gente quer. Elohim é o Elohim que traz a enfermidade. Elohim é um Elohim que traz a morte. Mas Elohim é um Elohim que cura. Elohim é um Elohim que traz a vida. Aí Deuteronômio 32 não, é o Deuteronômio que eu quero, é 30. Ele diz para você: ora, isto não é demais para vós. Não é tão difícil para você dizer que alguém tem que cumprir para você. Não. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que traga isto para que cumpramos. Nem está do outro lado do mar. Essas palavras estão muito perto de ti, na tua boca e no teu coração. Que o Eterno nos abençoe, que o Eterno nos guarde, que o Eterno traga-nos esse entendimento, para que possamos caminhar por Ele, no sentido a redenção, no sentido a santidade com que o homem foi criado, a imagem e semelhança do Deus vivo. Amém? O Eterno nos abençoe e nos guarde. Vamos todos nós levantarmos para orarmos. A bênção de Arão. Ievarei Adonai veshmireha, e aí Adonai panaveleha veruneha, e sa Adonai panaveleha, veasem lecha shalom, mishen Yeshua HaMashiach. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o teu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a tua paz. Em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém.